surprise! Hello people, how are you today? Are you okay? Gente, vocês não sabem do que eu quero falar hoje, vocês não vão nem acreditar de felicidade. Eu quero falar de present perfect, olha que legal. Depois de verb to be, a pessoa quer falar de present perfect. Mas sabe o que é? É que muita gente tem medo de present perfect. Muita gente não gosta de verb to be e tem medo de present perfect. E eu gosto de desafios, né? Do gelo, da maquiagem, do present perfect. E aí eu tô aí pra isso. Eu quero tentar ajudar a perder o medo do present perfect. Tentar ajudar vocês, porque eu já ouvi tanto aluno falar assim, present perfect foi nessa hora aqui que eu desisti do curso de inglês. Então vamos parar de desistir do curso de inglês. Não desista do seu curso de inglês por causa do present perfect. Aceite o present perfect na sua vida, aceite Jesus, aceite o present perfect na sua vida. Vou falar uma coisa pra vocês, a gente tem dificuldade de aceitá-lo porque a gente fica pensando em português toda hora e a gente não tem necessidade do present perfect na nossa vida em português, né? Porque pra eu dizer, por exemplo, eu comi camarão. Camarão? Ai, deixa eu escolher uma coisa mais esdrúxula assim. Eu comi lagosta. Que né, nós comi lagosta. E eu comi lagosta semana passada. Eu comi lagosta. Big news. Nossa, grande coisa. E eu falar, comi lagosta semana passada. Né? Que tipo, tem um quando definido, tem um detalhe aí nesse assunto. Eu comi. Um passadinho aí fácil de usar que vai ser o mesmo. Mas present perfect tá aí para dar ênfase à coisa e não aos detalhes da coisa. Então, a gente não precisa dele na nossa vida, mas em inglês a gente precisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui trabalhar, né, num hotel, num resort. E aí eu trabalhava de camareira no hotel, andava lá pelos corredores do hotel e encontrava muita gente perguntando de outras pessoas, né? Você viu aí a chefe, você viu o fulano, você viu o cicrano? E aí as pessoas então perguntavam toda hora, have you seen fulano? Have you seen Linda? Have you seen Patrick? Have you seen John? Have you seen fulano de tal? E eu sabia responder direitinho, porque afinal de contas eu aqui no Brasil já dava aula, ensinava o present perfect, mas eu não tinha aceitado ele na minha vida. Eu não queria usar aquilo, porque eu falava, besteira, não precisa, gente, né? Simple Past tá aí pra quê, né? Vamos usar o Simple Past, tá bom demais. Daí eu respondia bonitinho, falava, yes, I have, no, I haven't seen him, I haven't seen her. Falava uma gracinha, mas não internalizava aquilo. Mas depois ficava pensando, por que não pode usar Did you see Linda? Did you see Patrick? Por quê? E comecei a ver aquilo na vida real mesmo ali, né? E pensar que quando eu pergunto Did you see Patrick? Did you see Linda? É mais ou menos como se em português eu estivesse falando você viu Patrick? Ou você viu a Linda? Tipo, o quê? Pintou o cabelo de verde? Ou quebrou o nariz? O que aconteceu? O que tem de diferente? O que tem de específico? O que tem de errado ou de muito certo, né? Mas o que aconteceu? O que tá pegando? Agora, quando eu pergunto, have you seen Linda? Have you seen Patrick? Have you seen John? Have you seen Barb? Eu tô perguntando, você viu? Tô procurando, nada demais. É uma coisa geral. Você viu? Então, gente, talvez esse seja um ponto bem relevante em relação ao uso do present perfect e que ajuda a gente a aceitá-lo. Aceitá-lo é muito importante. Então, um dos usos do present perfect, falarei dos outros, um dos usos aí vai ser esse, que é ênfase no fato e não no detalhe. Então, por exemplo, se eu vou contar uma novidade, comprei uma casa. I've bought a house. I've bought a house. Comprei uma casa. Uau! Vou passar para frente nesse assunto. When did you buy? Ou where did you buy a house? Quando? Como? Onde? Porque já passo para o simple past. Porque agora o grande impacto já foi, já era.
Então, gente, grandes novidades, ênfase no fato, present perfect. ênfase no fato, coisas que aconteceram no passado, que começaram no passado e continuam até hoje. I have studied English for 20 years. O que eu quero dizer com isso? Comecei a estudar inglês 20 anos atrás e continuo estudando inglês até hoje. Continuarei estudando por mais 20, porque não pararei jamais. Então, I have studied English. Eu tenho estudado inglês por 20 anos. Isso quer dizer que eu vou continuar estudando. Outro uso. Então, ó, coisas que começaram no passado. ênfase no fato. Começaram no passado e continuam acontecendo no presente. Por isso, present perfect. E outra coisa. Coisas que aconteceram no passado meio mais recente. Tipo, I've just lost my wallet. Putz, acabei de perder minha carteira. Colisão dos mundos. Acabei de perder minha carteira. I've just broken my nail. Acabei de quebrar minha unha. Ok? Então, coisas que aconteceram, tipo, agora mesmo. Também eu uso present perfect. ênfase no fato. Coisas que começaram no passado, continuam no presente. Coisas que aconteceram agora mesmo e coisas que aconteceram num passado não definido, né? Coisas, experiências, né? Principalmente para eu perguntar se você já viveu essas experiências, usando ever principalmente, né? Have you ever been abroad? Have you ever lived abroad? Have you ever eaten lobster? Você já comeu lagosta? Você já morou fora do país? Então, né, experiências, coisas que não acontecem toda hora, também eu uso present perfect. Beleza, se eu lembrar de mais algum uso, eu conto pra vocês. Acho que vai ter que ter mais vídeo de present perfect, porque o assunto é um assunto legal. Que mais? Estrutura do present perfect. Afirmativa. Sujeito, personal pronouns, que eu falei lá no último vídeo assim, de gramática. Auxiliar, que vai ser, no caso, have ou has, dependendo do sujeito. O has vai ser para he, she, it, o have para o resto da turma, que são I, you, we e they. E o particípio passado do verbo principal da frase, que é realmente quem vai, né, o que é a ação dessa frase, explicita a ação da frase. Particípio passado, o que é isso? Seria, por exemplo, quando eu tenho ali na sola do meu sapato Made in Brazil, nas etiquetas de tudo no resto do mundo, Made in China, feito no Brasil, feito na China. Written, escrito, eaten, comido, então é o a do, é do, ido, certo? Lido, comido, aberto, impresso, e por aí vai. Então é aquele... se eu estiver falando aí de verbos irregulares, é a terceira coluna, tá? Eu tenho, né, primeira coluna, verbo no infinitivo, forma básica. Segunda é o simple past. E na terceira é o particípio passado. É ele. Se eu estiver falando de verbos regulares, é de, facinho, facinho, como a vida deve ser. Que mais? Complemento da frase, se tiver. Então, por exemplo, se eu disser que eu comi lagosta, I've eaten lobster. Comi lagosta. Se eu quiser dizer que eu saltei de bungee jump, I've bungee jumped. É regular. Porque vai seguir o verbo jump do salto, ok? Se eu quiser dizer que ele morou na Europa, he has lived in Europe. He has, prestar atenção nisso, né? Se eu quiser dizer que eles viajaram para Nova York, they have traveled to New York, ou they've been to New York, que a gente usa o verbo be para falar de visitas, assim, né? Quando você vai a um lugar, mas você não vai para morar, você não fica,
Você vai e volta. Have you ever been to Paris? Have you ever been to New York? Have you ever been to Virginia? Come, it's a very nice place. Ok? Para eu passar essas frases, né? Para eu fazer a estrutura na interrogativa, eu vou trocar a posição do meu verbo auxiliar, have ou has, e do meu pronome, do meu sujeito. Então, I have eaten lobster. Have I eaten lobster? Can't remember. Não consigo lembrar. Já comi lagosta? Eu comi lagosta. Have I? Has she lived in Europe? Has he bungee jumped? Ok? E para eu fazer negativa, eu vou acrescentar not ao verbo auxiliar, have ou has. I haven't eaten lobster. Eu não comi lagosta. Ou I have not eaten lobster. Mas é muito comum usar a contração haven't. She hasn't lived in Europe. He hasn't bungee jumped. É a única hora que a gente pode falar em hasn't e haven't. Se eu quiser dizer que eu não tenho dinheiro, o verbo ter aí é principal e o meu tempo é simple present. Eu não posso falar I haven't money, ok? Não posso. Outra coisa importante que eu preciso falar aqui com vocês também, nesse vídeo que está ficando longuíssimo, é que a contração, né, de he, she, it, has, vai ser his, she's, its, igualzinho no verbo to be. Então, fica ligado no verbo que vem depois para ver se ele é particípio passado. Se for, é present perfect. Se ele tiver conjugadinho aí com ing, é verbo to be, present continuous, certo? Eu vou escrever o exemplozinho aí na hora que eu for editar, vocês vão sacar o que é que eu tô falando. Gente, fala comigo, diz se tá dando para entender, coloquem aí suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, suas reclamações. Fala, Patrícia, para com isso, que tipo, já deu, passou a sua fase, sai dessa. Ou, tipo, go crazy, keep going, keep up the good job, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.